Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui compartilhando com as irmãs. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração. Ó, Senhor Jesus, amém. Amém. Amém, irmãs? Hoje eu vou falar sobre o capítulo 15, 3, 2, 1, apertar o cinto. E é uma parte da armadura de Deus, né? E aqui o versículo é: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Falando em relação ao cinto da armadura, ele significa a integridade do cristão. E o cinto, ele serve para unir as demais peças, né, que é a couraça e a capa. Esse cinto, ele era de couro grosso e de metal, e ele protegia o quadril e também servia para carregar as armas, né? Então, aqui nós temos 3 comandos nesse versículo, né? Estais, pois, firmes, né? Esse é um comando desse versículo, né? E estar firme é saber quem está diante de nós, né? É saber que Ele é o Espírito na medida certa para nós. O Senhor, Ele é o Espírito na medida certa. Se a gente não praticar a palavra, né, porque o cinto, ele tipifica a verdade. Então, se a gente não praticar essa palavra, que é a verdade, nós estaremos desprotegidas, né, sem armas para lutar contra o inimigo. Apertar o cinto significa praticar a palavra diariamente. Não podemos andar como embriagados, né? Uma pessoa que ela está embriagada, ela não consegue ficar de pé, ela não consegue responder a comandos e ela não consegue se defender, né? Então, nós temos que estar constantemente com o cinto apertado, porque quando o cinto ele está apertado, quer dizer que nós estamos atentas, nós estamos, né, protegidas, né? Não seremos apanhadas de surpresa, porque quando nós temos um contato diário com a palavra, o inimigo ele não vem, né? Ele pode até vir, mas nós temos palavras para derrotar o inimigo, né? Temos armas para derrotar o inimigo. E aí aqui ele fala assim: cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. A couraça, ela protege os órgãos vitais, que é o coração, né? Então, a parte vital, né? Então, a couraça, ela pega aqui e pega as costas também, juntamente com o pescoço. Então, nós temos que estar cingindo com essa verdade, né? Essa verdade, ela tem que alcançar todo o nosso ser, né? Então, aí fala aqui: vestindo-vos com a couraça da justiça. Nós temos que estar fundamentados na justiça, né? O sangue de Cristo, ele é a nossa justiça. Toda vez que o inimigo ele vê o sangue, ele foge, né? Nós vimos lá no Egito, né, quando eles aspergiram o sangue na porta, a morte não passou, né? Então, o sangue de Cristo, ele é a nossa justiça, né? O inimigo, a única coisa que o inimigo não pode anular é tudo que o Senhor fez por nós na cruz.
O sangue que o Senhor derramou na cruz por nós, o inimigo ele não pode anular. Então, irmãs, nós temos que estar sempre pedindo o sangue, a cobertura do sangue, né? Na nossa casa, na nossa família, né? Em tudo que fizermos, né? Porque quando o inimigo vê o sangue, ele foge, né? O sangue é a coisa que realmente afasta o inimigo. Amém. Então, quando ali, né, entrou em contato para a gente poder cooperar, né, com os irmãos na palavra, eu falei, amém, sim, somos um. Aí ela falou a data, falou, Li, que pena, essa data eu não vou estar. Aí mudaram o dia, aí ela mandou mensagem, mudou o dia. Aí eu, amém, Senhor. Senhor Jesus, aí não tem como fugir. Mas amém, né? Assim, o que a gente tem aprendido na igreja é dizer sim, amém, e muitas vezes sem pensar, porque se a gente for pensar, a gente vai arrazoar e não vai dizer sim para o Senhor. Então, assim, e quando a gente fala assim, o Senhor vai trabalhando, né? E desfrutando da leitura do livro, cada um pegou um tópico, né, do livro Mulheres Corajosas, né? Ali está ali com o livro. Deixa eu só olhar aqui. É da página 96, não é isso, Li? É isso mesmo? 95. Que no livro Mulher Corajosa anuncia o Evangelho da Paz. E aí, essa parte trabalha o Efésios 6, capítulo 6, versículo 15. Está aqui. Mas antes de falar, né, propriamente dito desse versículo, eu desfrutei, eu falei, Senhor, o que eu vou falar a respeito, né? Qual o sentimento a respeito? E aí eu fui lendo, fui desfrutando, o Senhor foi dando versículos, e aí eu falei, o Senhor foi dando os caminhos. E aí, em Efésios, capítulo 6, na Bíblia da versão King James, né? Tem no início, que tem os títulos, né, dos versículos. E eu achei interessante porque no capítulo 6, bem em cima aparece assim, caminhando como pais e filhos. Depois, isso do versículo 1 ao versículo 4. Depois, caminhando como servos, do versículo 5 ao versículo 9. E depois, caminhando com a armadura, que é do 10 ao 20. Então, aí eu fui ter comunhão com o Júnior, né? Eu falei para ele, meu amor, caminhando como? Os dois primeiros aparecem caminhando como, e o terceiro caminhando com. Tem uma diferença, não é por acaso que está com e depois com. Aí a gente conversando, e aí, né, eu entendi que, nós entendemos, né? Que o relacionamento da paternidade, que está aqui caminhando como, e o relacionamento do trabalho, né, de servos, tanto quem é o funcionário, quem é o empregador, quem é, no caso, o chefe, ele está como? Que o Gojo me explicou, falou assim, naquele momento, né, ele está ali no relacionamento como pai, como filho, mas, caminhando com a armadura, ele tem que estar... Aí eu fui pesquisar, né? Coisa de professora. Palavra com na gramática é uma preposição em adição. Então, quer dizer, tem que estar com a armadura. E esse com a armadura, o que né, eu desfrutei? É algo assim, conectivo. A gente tem que estar envolvido com a armadura, né? Em qualquer aspecto da nossa vida. Seja na vida matrimonial, mesmo quem não for casado, se ele for pai, ou se ele for mãe, se ele for filho, né, se for no trabalho, na escola, na faculdade, tem que estar revestido com essa armadura. Então, com a armadura, caminhando com a armadura. E esse relacionamento, né, de 1 a 4, versículo 1 a 4 aqui de Efésios 6, no versículo 4 fala, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Aí lá em Tiago 1:20,
né, coloca assim, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E eu desfrutei muito desse versículo, há um tempo atrás, desse Tiago 1:20, porque ficou muito claro para mim que quando nós queremos resolver na ira, Deus não tem como agir. A gente quer resolver com a nossa própria justiça. E aí, por isso que fala, não opera a justiça de Deus. Como é que Deus vai operar se a gente quer resolver com as nossas próprias mãos? Então, se duas pessoas brigam no trânsito, a justiça ali é entre os homens, eles estão tentando resolver por eles mesmos, né? Mas se a gente depende do Senhor e tenta acalmar, né, naqueles momentos de conflito, para que haja a justiça do Senhor. E aí eu desfrutei nessa versículo 4 do capítulo 6 de Efésios, que quando nós, pais, a gente tem que tomar muito esse cuidado, deixou bem claro aqui, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não falou o contrário. Filhos, não provoqueis a ira dos vossos pais. Porque a gente tem tendência, né, de querer resolver por nós mesmos. Então, assim, direto a gente tem que arrepender. Senhor, me perdoa, porque eu tentei resolver por mim mesmo. Então, assim, e quando a gente tenta resolver por nós mesmos, os filhos percebem. E aí, isso provoca a ira, né? Então, assim, depender do Senhor para que os filhos, não por causa das nossas atitudes, eles não queiram mais depender do Senhor, né? Ser independentes, distanciados do Senhor, mas andar no caminho, como fala lá em Provérbios 22:6, como fala também em Deuteronômio 6, de 4 a 7, né? Que o principal é amar a Deus. Então, se a gente anda nesse caminho e junto com os filhos, de temor ao Senhor, de amar ao Senhor, quando acontecer isso, que nós não somos perfeitos, pedir perdão e voltar de novo, né? Quanto à questão do trabalho, que fala no versículo 5 a 9, caminhando como servos, tanto quem trabalha em serviço, funcionário público, ou seja, privado, é do mesmo jeito, né? Andando também com essa armadura, revestido com essa armadura, né? Na dependência do Senhor. E aí, agora a gente entra, só para a gente entender um pouquinho da história, né, de Efésios 6, porque o que eu desfrutei? Que Efésios são ensinamentos, são exortações, orientações que tem para nós, né, um viver cristão. Em Efésios 5, né, fala do casamento, e outros capítulos falam de outros itens também que é importante para nós. E aí, no Efésios capítulo 6, versículo 5, que fala, aí tem a versão que a gente usa, né? Mas também eu vou ler aqui da King James, que é: calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Então, achei assim, muito rico, proteção. E aí eu coloquei ali, vou pedir para que pelo menos 3 irmãs de cada local saiam do seu conforto e vão ali para a porta, tirem os sapatos e pisem ali, por favor, para vocês sentirem um pouquinho o que é ficar sem sapato. Então, ali a gente tem, antes tem um tapete e tem algumas pedras ali. E aí achei bom que a Mary compartilhou uma pesquisa que ela fez sobre os calçados na época dos soldados romanos. Vou ler aqui para vocês. Os pés dos soldados romanos eram calçados com sandálias chamadas cáligas. Eram resistentes, feitos de couro e costurada com tachões e pregos de ferro. Já pensou? Tinham solas bem grossas e envolviam o tornozelo para proteger de calos e bolhas. Então, imagina como é que não eram essas sandálias, né, antigamente. Então, a ideia é essa, né? Quando a gente vê assim, essas pedras, até o tapete mesmo, pode causar um pouquinho de desconforto, a importância do sapato, a importância de uma sandália, né, igual desse que a gente viu aqui, como é que eram antes as sandálias. Então, que nos protege, certo? E nesse livro, Como a Mulher Corajosa, né, as Mulheres Corajosas, que anunciam o Evangelho da Paz, Efésios 6,15 mostra como que nos protege, como que o calçar o Evangelho da Paz nos protege.
uma coisa, um item que, um sentimento que o Senhor me deu, a primeira coisa é aprender a depender do Senhor, que é o que a gente tem que fazer aqui. E aí, vamos um pouquinho lá no início, lá em Gênesis 3, vamos lá. Gênesis 3, versículo de 1 a 6. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui rapidinho. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, porque não morrais, para que não morrais. Versículo 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. E o 5. Ora, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então, assim, a serpente, nesse momento, induziu a mulher a preocupar. Preocupar. O que é isso? Desde a queda, a mulher tem de ser susceptível a preocupar. Então, assim, quando a gente fala preocupar, a gente não tem noção do que é a palavra, né? Você está se preocupando com alguma coisa. E a mulher, por ser mais frágil, mais emotiva, né? A serpente, na sua sagacidade, induziu a mulher a isso. E a mulher, na sua boa vontade, ela foi fazer o quê? Foi defender a Deus, né? E a serpente colocou essa preocupação na mulher de querer defender a Deus. E ela, ao se preocupar, surgiu o quê? A dúvida, né? A dúvida. E depois ela acabou acreditando na mentira da serpente. E aí depois aconteceu que induziu o marido a comer também de uma fonte que não era Deus. Então, assim, a preocupação, a ansiedade, que é o contrário de confiar em Deus, né, nos faz afastar de Deus, porque faz como, ao invés da gente aproximar de Deus, faz afastar, né? E ao invés de comer da vida, comer algo duvidoso, que igual estava aqui no versículo 6, parecia agradável, né? E a palavra preocupação, do termo latino, preocupationes, é uma ideia antecipada que gera sofrimento, ocupação prévia. E nós, mulheres, temos tendência a isso desde lá no início, né? Essa questão de preocupar, às vezes, nem aconteceu, já está preocupado com o que vai acontecer, e ocupando a cabeça, o coração com isso. E aí eu lembrei daquele versículo, né? Não perturbe o vosso coração. E que gera inquietação, apreensão, né, no coração. E aí eu fui pesquisar sobre perturbar. Alguns sinônimos, que é causar perturbação, incomodar, irritar, causar desordem, causar impedimento, interrupção. Quer dizer, se tinha uma oportunidade de ter comunhão com o Senhor, vai causar essa interrupção, porque o coração está tão atormentado que não consegue, né, a comunhão. Causar constrangimento, tristeza, aflição. E muito fácil falar sobre isso, né? Não se preocupe. É muito fácil a gente falar. Mas a ideia, ao desfrutar disso e compartilhar com as irmãs, quando nós vemos o que a preocupação desencadeia, né, tanto no nosso coração, e tanto a questão física, a saúde física mesmo, que essas preocupações no nosso coração pode gerar doenças na alma, né, e no corpo. E aí ter consequências graves.
E assim, que o Senhor nos lembre de tudo isso, né? De que pode causar essas preocupações, desses males que nos causam, para que a gente, quando a gente pensar em preocupar, a gente fala, Senhor, me ajuda a não preocupar, Senhor, me ajuda a descansar no Senhor, né? Colocar no Senhor toda a ansiedade e preocupação. Só um pouquinho aqui que eu já estou terminando. E aí, aprender a depender do Senhor, né? E eu coloquei aqui nesse livro aqui, Dias Mais Sábios, do Pedro Dong, né? Do irmão Pedro Dong, que tem na página 153, que ele fala do Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. E aqui, vou ler só o primeiro parágrafo, tá? É inerente à vida humana ter aflições, mas o homem deve evitar viver sob o estresse crônico, pois a longo prazo resultará em diversas doenças pela ativação, também a longo prazo do sistema nervoso. O estresse normal do nosso dia a dia, que ocorre quando estamos diante de uma situação que temos de resolver, não é prejudicial, pois coloca o nosso organismo em um estado de atenção visando a solução de problemas. Isso é normal e positivo. Porém, o grande vilão é o estresse criado pela mente. Imaginamos alguma ameaça exterior ou antecipamos o sofrimento antes do problema real chegar. A nossa mente pode alterar o estado natural do bem-estar do corpo. A mente pode fazer com que o corpo humano esteja submetido a uma grande pressão e estresse, mesmo sem ameaça de algum fator externo. Então, assim, a nossa mente, né, se a gente deixar, viaja muito. E aí, essa preocupação pode causar, né, problemas sérios mesmo para a nossa saúde. Então, como fala aqui no Provérbios, né, 15:15, mas a alegria do coração é banquete contínuo. E falei sobre depender do Senhor, aprender a confiar no Senhor e agora aprender a louvar a Deus. Só um pouquinho. Assim. Bom, aprender a louvar a Deus. O louvor, a palavra louvor, ela vem do hebraico. E que no Antigo Testamento, bem dizer, no Novo Testamento significa bem dizer. No Antigo Testamento, fazer ruído, no Novo Testamento, bem dizer. Então, assim, a questão da gente aprender a louvar o Senhor, que é o contrário de reclamar, né? Que é outra coisa também que a gente precisa vigiar, que o Senhor nos ajude a não cair nesse pecado de reclamar, de não ser gratos, né, o que o Senhor tem nos abençoado, e louvar o Senhor. Então, assim, a palavra reclamar, a origem da palavra, ela vem do latim reclamare, que é gritar, protestar, mas algo assim que me chamou a atenção, que ela é formada por re. E esse reclamar, ele intensifica mais, né, clamare. Então, você está reclamando, você está intensificando aquela situação, você está pedindo para que aquela situação continue, não acabe. Se você está reclamando, você está... Um livro, por exemplo, um livro que é editado pela primeira vez. A segunda edição, né, ele vem com mais algumas informações a mais. Reedição, reescrever, né? E, do mesmo jeito, se você está reclamando, você está enfatizando aquilo que você está clamando. Então, o que você não quer, quanto mais você reclama, mais vai intensificar. Então, o que a gente tem que fazer é ir diante do Senhor, desabafar para o Senhor, né? Falar, Senhor, está acontecendo isso e isso, e só o Senhor mesmo. Então, assim, o que às vezes acontece é que a gente ora, fala, Senhor, eu coloco diante do Senhor essa situação, e aí, às vezes, a gente sai da oração, encontra uma pessoa e vai fazer o quê? Vai reclamar. Então, o que você acabou de orar, você não... É a mesma coisa assim, como se não tivesse acreditado, né? O que orou. Então, vamos vigiar nessa questão,
né, e orar, colocar diante do Senhor, para que a gente, como diz aquele hino, o louvor é melhor que lamentos. Amém? E tudo isso nos mostra que precisamos aprender mais de Deus, né? Pensamentos, dúvidas, preocupações, confessar para o Senhor e a gente não esconder nada. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos libertar de todo o pecado. Bom, por que pedir perdão em relação a isso? Porque essa independência, né, é resultado de achar que, como Deus, eu sou capaz de resolver alguma coisa. Se eu fico preocupada, então, assim, eu estou querendo resolver por mim mesmo. E quando eu confesso esse pecado, o Senhor tem caminho. Eu digo isso por mim mesma. Eu tive uma experiência, e até recente, que nós fizemos uma viagem, e assim, a gente já era acostumado a sair só um dia, uma noite, ou só 2 dias, deixar os meninos. Mas aí foi uma experiência de ficar mais dias. E aí veio a experiência de querer resolver, né? Dar um jeitinho. E aí o Senhor colocou no meu coração, que é como se eu quisesse fazer o papel de Deus, né? Cuidar. E aí eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa, porque eu preciso aprender a descansar, é o Senhor que está cuidando, não tenho que preocupar. E assim, a gente viu o cuidado do Senhor em tudo, né? E foi uma experiência até que, antes, né, de eu confessar isso ao Senhor, eu ainda quis dar uma ajudinha ainda, como na história de Abraão, que eu ainda liguei na escola e falei assim, se caso eles chegarem atrasados, é porque a gente não está em casa, né, e pode acontecer deles chegarem atrasados. E a notícia que eu tive foi que eles foram assim, super pontuais, fizeram todas as atividades em casa, do jeitinho que a gente colocou. A gente fez uma lista para eles fazerem de atividades, e a gente riu demais, porque eu coloquei 19 horas, era a hora, acho que de arrumar a mochila. Aí minha mãe falou assim para eles, agora está na hora de vocês arrumarem a mochila. Aí o Erasto saiu lá rapidão, vovó, quantas horas agora? É 18h30. Não está na hora ainda de arrumar a mochila. Então, assim, a gente, nesses pequenos detalhes, a gente viu a mão do Senhor. E aí eu falei, Senhor, só tenho que me arrepender, porque às vezes a gente não confia, né? Não confia no Senhor, não confia no que nós ensinamos. Então, meu coração foi de arrependimento mesmo diante do Senhor. Senhor, essa palavra aqui, primeiro é para mim, aprender a descansar no Senhor, não preocupar, confiar no Senhor, não querer ser como Deus, né, como foi lá no início, mas colocar diante do Senhor para que Ele resolva, para que Ele faça tudo, né? Ao invés de querer resolver, querer defender Deus, querer fazer alguma coisa, deixa Deus fazer, né, para que o Senhor possa agir conforme a sua vontade. E para finalizar aqui, quando vivemos, né, os princípios em casa, no trabalho, a salvação é para nós, né, para a família, e assim nós pregamos o Evangelho da Paz. Um encargo do livro que eu desfrutei nesse capítulo é que a gente precisa sim sair, pregar o Evangelho, falar do Senhor para as pessoas na rua, né, ser um com o encargo dos irmãos, mas quando a gente também busca viver a palavra em casa, com a nossa família, no nosso trabalho, a gente está pregando o Evangelho. As pessoas estão observando. E aí elas estão lendo o Evangelho em nós. Então, assim, buscar depender do Senhor. E quando a gente erra, também, né, ir diante da pessoa, pedir desculpa, pedir perdão, para que o Senhor tenha caminho. E todos nós temos pelo menos um talento. Se utilizarmos para nos salvar de nós mesmos, outras pessoas também poderão ser salvas. Amém, irmãs? Eu estava lembrando, estava citada ali, lembrei de uma vez que o Diego compartilhou com a gente, nos jovens, para encorajar vocês a virem aqui também, que as coisas mais importantes da vida dele, ele aprendeu servindo na igreja. E como isso fez diferença para a vida dele fora da igreja. Como ele aprendeu a falar, como ele aprendeu a explicar, como ele aprendeu a convencer, a postura dele, a servir, a dar o melhor de si, tudo isso a gente aprende aqui dentro. E eu não tenho muita prática para falar, inclusive tenho dificuldade. Estou treinando para não falar rápido, tá? Se eu falar rápido, pode dar um oi que eu paro que eu estou treinando. Porque isso também é ferramenta.
para a edificação da igreja e para pregar o evangelho. Estou ali falando de Deus, não sei o que, e a pessoa não entende nada, não adianta de nada. Então, estou aqui para aprender a falar e para agregar alguma coisa para as irmãs. Amém. Eu fiquei com a lição número 14, o capítulo chama Permanecer Inabaláveis. Eu vou ler o versículo base para vocês terem mais noção de contextualização. Cara, é difícil também fazer isso quando está com o microfone na mão, horrível. Deixa eu ver. Efésios 6:13 é a base do que eu vou falar aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é a base. Toda vez que eu leio alguma coisa na Bíblia, o que me ajuda muito a entender a proporção do que está sendo falado é pesquisar o contexto histórico. Então, eu li isso aqui e falei, tá, mas por que Paulo estava falando isso, né? Então, eu fui atrás do contexto histórico. E descobri que Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade muito influenciada por idolatria. E tinham pessoas que foram convertidas, né? Que tinham muito hábito de falar. Aquela galera que era da filosofia, que eles tinham costume naquela época, né? De falar nas assembleias e esse tipo de coisa, de discutir os assuntos. Quando eles vieram para a igreja, eles estavam tão preocupados o tempo todo de discutir as verdades bíblicas. O apóstolo falava e eles tinham que dissuadir o tempo todo sobre salvação, casamento, tudo que eles estavam discutindo estava errado diante da Bíblia, mas por eles falarem daquela maneira, né, eloquente, eles convenceram a igreja de coisas que eram erradas. Por isso que o apóstolo Paulo teve que pegar Efésios inteiro e falar sobre as verdades bíblicas de fato para as pessoas que estavam sendo, né, recebendo a mensagem errada, basicamente. E isso ajudou um pouco eu a contextualizar por que eles estavam falando essas coisas. O que acontece? Eles estavam tão preocupados em fazer coisas e pensar em verdades e doutrinas para agradar o Senhor que eles deixaram o coração de fé de lado. E isso esfriou o coração deles. Tanto que 30 anos depois, lá em Apocalipse, João mandou uma carta para os Efésios, né? Ele mandou dizendo que eles tinham perdido o amor pelo Senhor. Amar o Senhor é o que faz de você um cristão. Tem um versículo sobre isso. Cadê? Deixa eu abrir a foto, gente. Foi mal. Estou tirando os prints, preparando as coisas. Deixa eu ver. Em João 14, 21 e 23 fala sobre isso. Amar o Senhor é o que faz de você um cristão. João 14, 21 e 23. A Bíblia toda riscada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você guarda a palavra, você ama o Senhor. E você é um cristão. Então, eles abandonaram, estavam tão focados em doutrina, tão focados em regra, em obra, mesmo que tenham intenção boa, fizeram errado. E perderam o coração de fé pelo Senhor. O versículo que eu li, né, agora de Efésios, falava exatamente sobre isso, sobre fé, sobre permanecer inabalável por meio disso. Por isso que eu quis citar isso para vocês. Porque eles perderam o amor quando começaram a focar mais nas obras do que na fé em si. Tá. Aí é o que acontece. Às vezes, a gente está aqui, falou assim, cara, eu estou lutando bom combate. Eu estou inabalável. Estou servindo na igreja, estou falando no grupo, participando da reunião de oração. Mas, às vezes, seu coração não está nisso. Às vezes, é só obra vazia. Se você, por exemplo, está caindo nas mentiras de Satanás, porque o que importa é que está no teu coração. Às vezes, o diabo fala coisa para a gente acredita, e deixa de viver coisas que são fora da nossa zona de conforto, que estão mais relacionadas com o nosso propósito. Às vezes você acredita que você não é amada, que você não é suficiente, que você não é boa esposa, que você não é boa mãe, que não consegue salvar as suas filhas, que você não consegue trazer sabedoria para o seu esposo, que não consegue passar em um concurso, não consegue passar em uma prova, não consegue abrir o próprio negócio, não é inteligente o suficiente. Todas essas coisas que a gente vai ouvindo, que você não dá conta, isso vai enchendo o seu coração, e aí você fica ali, vou para a reunião de oração, estou orando, estou inabalável. Só que esse tipo de coisa que você acredita, prova que você não está. Quando você ouve mais o que o diabo tem a dizer sobre você do que o Senhor tem a dizer para você, você não está inabalável.
a sua fé está frágil. E sua fé está frágil, você não está agradando o Senhor. Porque a única maneira que você pode agradar o Senhor é quando você tem fé. Por meio da palavra. Aí é que você se torna, de fato, inabalável. Tudo que Deus quer de você é que confie na palavra dele e deixe que as mentiras de Satanás fiquem para o lado, para que você viva plenamente o propósito pelo qual ele te chamou. Cada mentira que você vence confiando no Senhor é um golpe que você dá no inimigo. Aí sim você está sendo inabalável. Então não se engana falando que você está servindo. Pensa no que de fato está sendo transformado dia a dia. Essa mentira aqui, ó, já descartei. Eu sou uma mulher amada, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher capaz no Senhor. Eu posso não ser forte, mas por fé no Senhor eu sei que eu já sou essa pessoa, porque Ele está me tornando essa pessoa. É assim que a gente se torna, de fato, inabalável. Ser inabalável é seguir em frente, firmemente, mesmo quando tudo joga contra. Não significa que você não vai cair, né? Significa que você pode sofrer. Toda pessoa toma umas porradas, né? Quando está numa luta, numa guerra, lutando para ser inabalável ali, a pessoa toma umas porradas. Sofre uns golpes, né? Tem uns trem. Só que essa pessoa que é inabalável, ela sempre se levanta. E é isso que faz a verdadeira diferença. Tem situações que precisamos seguir inabaláveis no nosso dia a dia. Por exemplo, às vezes a gente está no dia de reunião e não está a fim de vir para a reunião. Por quê? Porque começou o dia mal, o marido estressou, tudo estresse. E aí tu vai vestir uma roupa, nem uma roupa presta, fala assim, velho, estou sem roupa. Não estou me sentindo horrorosa. E a vontade de ir para a igreja, gente, é difícil. Mas aí quando você vem, tu envergonha o inimigo e já cortou uma seta. Pronto, matou um. Já matou uma mentira. Você permanece inabalável quando você ora pelo seu marido e pelos seus filhos, mesmo no dia que eles te deixam doidos. Você se torna uma mulher inabalável quando você ora, abraça e cuida de mulheres que você sabe que em algum momento falaram mal de você, quando foram pessoas que tiveram contra você. Você se torna uma mulher inabalável quando você protege a integridade do seu marido, mesmo quando você está com raiva dele. Você se torna uma mulher inabalável quando você vence o cansaço do seu dia e, mesmo assim, você se põe de joelhos para ter comunhão com o Senhor e orar pela tua família. Você se torna uma mulher inabalável mesmo quando você chora, cai, se cansa, sofre, tem seus defeitos e dificuldades, mas sabe que você sempre vai se levantar, crescer, cuidar de outras mulheres, edificar a igreja, proteger a sua família, dando apoio ao seu marido e lutando o bom combate do Senhor todos os dias. É assim que, de fato, você se torna uma mulher inabalável. Tem algo interessante que eu estava pensando ali também, que eu tenho aprendido agora que eu estou casada. Como a gente... Uma das coisas mais importantes que a mulher tem é que ela tem o poder de mudar uma casa inteira. É a coisa mais poderosa que tem. Se você estiver mal, cara, a casa inteira fica mal. E eu não entendia tanto isso porque minha mãe que tinha esse... eu não entendia tanto isso porque minha mãe que tinha esse poder, né? Eu não prestava tanta atenção. Mas aí agora que eu, Vinícius, né? É diferente. Se eu estou mal num dia, eu sinto a energia dele ser sugada. E eu me sinto mal. Eu queria que ele tivesse energia, ficasse bem, sabe? Que com o Senhor, a gente compartilhando as coisas do Senhor ali, trabalhando bem, feliz durante o dia. Porque tem como a gente ser feliz o dia inteiro. Eu achei que não era possível, né? Por causa dos problemas que eu tinha com ansiedade. O Senhor me curou, graças a Deus. Mas o Senhor mostrou que é possível. E que essa energia depende de mim também. Então, buscar o Senhor, estar em comunhão com Ele, mudar o clima da sua casa... é extremamente poderoso para fazer um marido feliz, um marido que serve o Senhor. Essa base que a gente dá é tudo. Porque se você não fizer, entendeu? Não criar esse ambiente, cara, é destrutivo. Tanto para você quanto para o outro. E é um poder, assim, eu achei incrível, de verdade. Eu achei muito útil. Vou descobrindo as técnicas agora. Mas também é algo que tem que ter uma mulher inabalável que tem que ter. Porque às vezes tu não está afim, não. Mas você sabe que é importante. Então, tem que dar uma respirada, não reclamar, ter comunhão com o Senhor, porque aí o dia muda. E aí você pode se tornar essa mulher inabalável. Então, muita responsabilidade, né? Para ser uma mulher inabalável, tem que levantar, tem que respirar, tem que bater de volta e tal. Mas o Senhor traz uma mensagem de descanso para a gente. Em Isaías 40, 31. A gente ama o livro de Isaías, viu? Inclusive, eu botaria o nome do meu filho de Isaías se não fosse ali. Mas eu amo esse nome. Pode pôr, licença. 40, 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pode ser o dia mais cansativo que for, a raiva que for, péssimo do jeito que tiver. Véi, se tu fechar o olho ali e falar com o Senhor, cara, muda tudo, de verdade, muda tudo. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente já é mais que vencedor naquele que nos amou, né? Em Romanos 8:37 tem esse versículo poderosíssimo, que eu gosto de ler sempre, para lembrar que a gente já é vencedor. É uma das coisas que eu mais falo para poder dar na cara do inimigo. Eu já sou vencedor, já não dá para poder ficar batendo aqui, não. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E no final, depois de tudo isso, depois de superar cada uma dessas partes, crescer, aprender a cuidar de outras irmãs, aprender a cuidar das adolescentes, aprender a me comunicar, a pregar o evangelho, tudo que eu tenho que aprender para crescer no Senhor. Eu quero finalmente poder falar, que nem Timóteo, né? Em 1 Timóteo 4, de 7 a 8. Ixi, eu escrevi os versículos errados. Deixa eu ver se está certo. Eu escrevi errado mesmo. Meu Deus. Era tão bonitinho. Deixa eu ver se vocês sabem qual que é. Que é mais fácil. Aqui, achei. É o 2 Timóteo 4, 7 e 8. Está certo agora. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a vinda do Senhor. Como eu desejo ver o Senhor, gente. Como eu desejo ver o homem pelo qual a gente se apaixonou. Nunca vimos ele na vida, tipo assim, fisicamente. Como eu desejo, gente, que ele volte. Como eu desejo que as pessoas encontrem ele. Como eu desejo isso todo dia. E é isso que faz a gente ter o gás para ser inabalável todo dia, para salvar a nossa família, para cuidar do coração do marido, para cuidar da casa. Não depende da gente. Não é obra que a gente faz, não é reunião de oração que a gente vai, não é práticas, é o coração. O Senhor não quer que você fique ali que nem Marta, sabe? Marta e Maria, quando Jesus foi visitar. Marta ali, tentando agradar o Senhor, fazendo um jantarzão e tal. É top, né? Jantar para Jesus, todo mundo quer fazer. Só que Maria estava sentadinha, olhando o Senhor, porque Ele quer o coração. Então é isso. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Só quero relembrar que o que a gente tem visto aqui é a mulher guerreira e a sua mochila. Então essas são as ferramentas que nós devemos carregar em nossas mochilas. A gente tem visto as estratégias que a gente tem que usar para vencer Satanás. E hoje nós vimos os cintos, né, a couraça, vestida a couraça da justiça. Nós vimos de permanecer inabalável. Né, permanecer inabalável diante das circunstâncias, diante das situações, permanecer inabalável. E eu vi compartilhar essa semana que me encorajou muito, que uma irmã falando assim, você não tem que fazer, porque você sabe o que você tem que fazer, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, né? Ah, irmã, mas eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não sinto vontade. Irmãs, a gente nunca vai sentir vontade, a nossa alma não vai sentir vontade, mas você vai para a palavra, porque é a palavra que vai nos tornar inabalável, é a palavra que vai nos cingir, é a palavra que nos reveste, e a gente vai para a oração, até que isso se torne um hábito. Você começa praticando sem querer, até que se torne um hábito, é igual atividade física, né? Quem que gosta de ir fazer atividade física, muitas de nós não gostamos, algumas gostam, muitas de nós não gostam. Mas aí eu preciso, eu não estou conseguindo, a roupa não me cabe mais, eu preciso. Aí você vai, insiste, até que se torne um hábito. Espiritualmente, irmãs, se nós queremos ser essa mulher guerreira, que carrega na sua mochila as ferramentas corretas, você precisa gerar esse hábito de orar, de ler a Bíblia, de ser essa que cria um ambiente agradável dentro da sua casa, porque é uma mulher que ora, que coloca hinos dentro da sua casa, que louva o Senhor, ao invés de reclamar, como a Ana Paula enfatizou aqui. Então, irmãs, Jesus é o nosso Senhor.